com a vida do sacerdote Eli, depois Ana, depois Samuel, Saul, e chegamos então em Davi. Vimos a vida de Davi e depois fomos estudando a vida de Salomão. A vida de Salomão, hoje pela manhã nós estivemos falando no auge do seu reinado, no auge do seu ministério. Ele fracassou, né? Ele perdeu o propósito e tomou uma decisão errada, e dessa decisão errada foi uma derrocada não só para a vida de Salomão, como para toda a situação em Israel. Mas hoje ainda a gente vai estar falando sobre 1 Reis capítulo 10. 1 Reis, gostaria que você já abrisse sua Bíblia, tivemos aí uma semana abençoada. Na terça-feira tivemos a reapresentação do coral, foi uma bênção tremenda. Queremos agradecer e parabenizar a toda a dedicação e o esforço de cada um, que Deus possa recompensar, e temos certeza que coisas grandes o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, 1 de Reis, é o primeiro texto que nós vamos ler, capítulo 10. Na verdade, você vai deixar aberto no capítulo 10, que a gente tem bastante coisa para falar sobre ele, ler o capítulo inteiro, porém nós vamos consultar outros versículos também. 1 Reis capítulo 10, versículo 1, diz: a rainha de Sabá vem visitar a Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Na outra tradução disse, veio prová-lo com questões difíceis. Veio prová-lo com questões difíceis. Na verdade, a viagem da rainha de Sabá ao palácio de Salomão é até hoje uma das mais famosas visitas da história da humanidade. Há tempos, ela vinha ouvindo falar das glórias de um reino distante. Ela vinha ouvindo falar acerca de Jerusalém, de Israel, do palácio, do templo, e de tanto que ela ouvia, não era como hoje, né? Nós temos que nos transportar para a época, entender que não tinha energia elétrica, que não tinha telefone, que não tinha televisão, que não tinha internet, então não dava para ela confirmar tudo que ela tinha ouvido falar. Ela tinha muita dificuldade em crer em tudo que ela ouvia, em tudo que ela tinha ouvido. Ela tinha dificuldade de saber se era verdade ou não. Então ela decidiu por si mesma atravessar todo o Oriente Médio e ir até Jerusalém, visitar esse rei que estava sendo notícia mundial, visitar esse rei que estava aí em todas as manchetes de jornal. E na verdade uma viagem que levou muito tempo, uma viagem que levou a um dos mais famosos encontros diplomáticos da época, da história de relações internacionais. Porque muitas vezes a gente olha a visita da rainha de Sabá e não imagina o que foi, o que somatizou essa viagem. Essa visita foi muito mais do que uma simples questão de interesse histórico, do que uma simples questão de interesse político. A viagem da rainha de Sabá é algo com tão profundas implicações espirituais que até Jesus vai falar dessa viagem. E o interessante é que quando Jesus vai citar a rainha de Sabá, nós vamos observar que Jesus vai dizer que Salomão e a rainha de Sabá pode nos ensinar o caminho para a vida eterna. Olha só que coisa interessante. Vai lá comigo, Mateus capítulo 12, Evangelho segundo Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus capítulo 12, vamos direto ao versículo 42. Jesus está dizendo assim: a rainha do sul, que é de Sabá, a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Peraí. A rainha de Sabá se levantará no dia do juízo. Então isso demonstra que a visita dela a Israel, a visita dela a Jerusalém, fez com que ela tivesse um encontro com Deus de Israel, fez com que ela tivesse um encontro com Salomão, fez com que ela tivesse um encontro, na verdade, com Deus Todo-Poderoso. E ela se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão
Salomão veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus estava falando acerca de si mesmo, Jesus estava falando acerca do seu reino. O reino de Jesus, o reino de Deus é muito maior, não tem como se comparar com o reino de Salomão, que já era esplendoroso, que já era tremendo. Mas o texto, Jesus afirma que ela se levantará no dia do juízo. Por quê? Porque ela foi de longe para conhecer e confrontar a sabedoria de Salomão. Vamos ver o que Lucas fala sobre isso. Evangelho de Lucas, capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 31. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Vira para o capítulo 12, versículo 27. Capítulo 12, 27. Considerai, pois, os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus usou muitas vezes Salomão como referência. Jesus citou Salomão muitas vezes como referência, e Jesus citou essa visita da rainha de Sabá. Então, na verdade, agora volta lá comigo para 1 de Reis, capítulo 10. Olha só, Salomão e a rainha de Sabá não poderiam ser mais contrastantes. Uma mulher árabe encontrando-se com um judeu, um israelita da linhagem descendente, filho do grande rei Davi. Uma mulher curiosa viaja uma distância absurda para poder visitar e conhecer e colocar à prova um homem sábio, um homem rico, para poder questionar este homem nas questões difíceis, para poder provar este homem nas questões difíceis. Agora, o encontro dessa rainha de Sabá com o rei Salomão foi um encontro repleto de intrigas diplomáticas. Ou seja, hoje em dia é muito comum nós vermos chefes de Estado, líderes das nações, dos países, líderes políticos, irem visitar a província um do outro, irem visitar o ministério, a nação, ir visitar o palácio um dos outros. Então, hoje em dia é comum essa visita dos chefes de Estado, mas naqueles dias era extremamente raro um monarca sair da sua província, atravessar todo um território, atravessar todo o Oriente e ir pessoalmente a uma dessas visitas, ainda mais sendo uma mulher, ainda mais sendo uma rainha. Alguém como rainha de Sabá teria enviado emissários até a corte de Salomão, e na verdade, ao invés disso, ela mesma, ela própria decide viajar. E não é uma viagem qualquer, gente. É uma viagem de 2.000 quilômetros, sem carro, sem ônibus, sem metrô, sem trem, sem avião, sem jatinho particular. É uma viagem de 2.000 quilômetros pelo deserto afora, para encontrar-se com um rei que as nações, que o mundo inteiro estava falando: nunca vimos sabedoria tal. Nunca vimos algo semelhante, nunca vimos algo igual. É bem verdade que Sabá era a capital das especiarias, a capital dos perfumes. É bem verdade que Sabá era reconhecida, e isso, na verdade, fez com que as pessoas despertassem na rainha. Tem alguém mais importante do que você. Tem alguém que está se despontando com uma sabedoria maior. Agora, se não bastasse ela deslocar e viajar 2.000 quilômetros a camelo, ela ainda mobiliza um cortejo, ela ainda mobiliza um grupo incrível para poder acompanhá-la, ou seja, um enorme cortejo de assessores. Hoje, 2.000 quilômetros, você pega um avião e você faz rapidinho. Porém, imagina naquela época, não só ela, mas mobilizar uma comitiva. E outra,
teria que parar no deserto, montar acampamento, passar a noite, levantar, desmontar acampamento, continuar a viagem, parar, montar barraca, desmontar a barraca, continuar o acampamento. Isso nos mostra, irmãos, que essa mulher já era extremamente rica, essa mulher já era extremamente próspera. Olha o que diz o versículo 2, 1 de Reis, capítulo 10, 2, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e veio a Salomão e lhe disse tudo quanto tinha em seu coração. Uma das mulheres mais poderosas e mais influentes do mundo na época, a verdadeira fonte da grandeza dela era a sua curiosidade intelectual. Ou seja, ela tinha sede de conhecer aquele que todos estavam dizendo tem uma sabedoria incrível. Ela tinha uma curiosidade de provar a intelectualidade de Salomão. Não somente o que ela possuía, mas que a tornava importante, o que ela queria saber. O texto no versículo 1 diz que ela veio para prová-lo nas perguntas difíceis, ela veio para prová-lo nos enigmas, e Salomão lhe disse tudo o que estava em sua mente. Salomão lhe disse tudo o que ela queria saber. Ou seja, a reputação de Salomão como homem sábio era bem merecida, porque tinha recebido o dom da sabedoria de Deus, um dom sem medida, um dom ilimitado, e ele tinha recebido uma largueza de mente como a areia da praia, como diz o texto. Então pessoas vinham do mundo inteiro e queriam ouvir o que o rei Salomão tinha a dizer acerca de tudo que era assunto, sobre tudo que se falava. A bem da verdade, a rainha de Sabá não acreditava muito nas informações que ela tinha recebido. Ela tinha o tipo mais saudável de ceticismo. Não pode ser tudo isso. Não, vocês estão exagerando. Não pode ser desse jeito. E apesar de ela não acreditar em tudo que ela ouvia, ela estava sempre aberta a crer na verdade. Ela estava sempre aberta a poder aprender. Ela estava sempre aberta. Isso que chamou a atenção de Jesus. Destaca essa mulher ímpia, pagã, gentia, que vem até Jerusalém, porque ouviu falar da sabedoria de um homem. De modo que testou o conhecimento de Salomão. Talvez ela tivesse apresentado todos os enigmas da época, como nos diz Provérbios. Vai lá comigo, Provérbios capítulo 1. Segura lá em 1 Reis 10 que a gente vai voltar até terminar o capítulo. Provérbios capítulo 1, verso 6 nos diz assim: para entender provérbios e sua interpretação, e suas adivinhações. Talvez ela tivesse vindo para poder entender os provérbios, tivesse vindo para poder tirar as dúvidas, apresentando a Salomão problemas difíceis para ver qual seria a solução, qual a estratégia, qual o conselho, como que ele iria resolver tais problemas. Após as suas respostas, verso 3. E Salomão lhe declarou todas as suas coisas de sabedoria, e eu não tenho os meus toda a sua assessoria, todo o seu segurança, toda a sua comitiva para uma cristofania, ou seja, o encontro dessa mulher com Salomão, o encontro dessa rainha com Salomão, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, representa, meu amado, a tua vida, representa nós, que éramos ímpios, que éramos pagãos, que não estávamos na linhagem dos judeus, que fomos enxertados na videira. O encontro dessa mulher é um tipo de cristofania, uma mulher ímpia, uma mulher gentia,
uma mulher pagã que vem até Jerusalém por causa da sabedoria de um grande rei. Isso representa Cristo e a igreja, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, para que a graça chegasse até nós, para que a graça chegasse até os gentios, para que a graça, meu amado, nos alcançasse. Então, na verdade, nós temos que nos enxergar diante dessa mulher, diante dessa rainha de Sabá, sabendo que aqui está uma cristofania acerca da nossa vida, acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais cedo ou mais tarde, quem segue o exemplo da rainha vai aprender uma verdade sobre Jesus. Ele tem uma sabedoria infinitamente maior do que a sabedoria de Salomão, e o reino de Jesus é infinitamente maior do que o reino de Salomão. Mas em todo o Antigo Testamento e em toda a história não existe relato de um reino tão grande quanto o de Salomão, e por isso que o reino de Salomão é uma cristofania, é uma alegoria acerca do reino de Jesus, do reino de Deus. E por isso que a mensagem de Jesus, quando ele veio nesse mundo, é: a vós é chegado o reino dos céus, a vós é chegado o reino de Deus. E assim como essa mulher não era hebreia, não era judia, assim como essa mulher não residia em Israel, não residia em Jerusalém, ela veio dos confins da terra. A igreja, a noiva do Cordeiro, ela vem do gentio, ela vem do ímpio, ela vem dos confins da terra, para poder reconhecer a sabedoria do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para poder contemplar a glória do reino de Deus que chegou até nós. Da mesma maneira que ela aprendeu essa verdade sobre Salomão, se nós formos sábios, nós seremos curiosos o suficiente para obter respostas de todas as perguntas fundamentais do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que esteja disposta a examinar Jesus a sério, vai descobrir que ele é tudo o que proclamam acerca dele e muito mais. Veja só comigo, João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, logo no versículo 31 nos diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Alguns milagres foram escritos só para que nós crêssemos que ele é o Filho de Deus. Ou seja, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que registram os milagres de Jesus, foram apenas descritos para nós vermos que Deus se encarnou, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que o Filho de Deus veio a essa terra. Os evangelhos, eles representam relatos suficientes de testemunhas oculares. Já tentaram acabar com a Bíblia, já tentaram destruir essa história, mas a verdade prevalece sobre todas as coisas, a verdade supera toda e qualquer adversidade. Meu amado, testemunhas oculares registraram os feitos de Jesus na terra, isto é, pessoas que não só ouviram falar, mas pessoas que viram, pessoas que tocaram nele, foram testemunha de tudo que ele fez nessa terra. Voltando para 1 Reis 10:7. Ela declara: eu, rainha de Sabá, não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que me não disseram metade. Sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. A rainha de Sabá é um exemplo maravilhoso a ser seguido de alguém que tem a curiosidade de conhecer a Deus, de alguém que tem a curiosidade de confiar em Cristo. Ela passou da incredulidade, ou seja, da descrença, para a crença, da incredulidade para a fé no reino de Deus. Pelo que ela viu em Salomão, ela começou a glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, ela também nos mostra como que nós devemos reagir diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, como que nós devemos nos portar, qual protocolo, qual comportamento que nós devemos ter diante de um rei de tamanho reino. Tenha em mente aqui que Salomão é uma tipologia de Cristo.
Salomão revela o padrão de salvação que mais tarde Deus providenciou em Cristo Jesus. E por consequência, na história de Salomão e da rainha de Sabá, nós vemos como que se deve reagir diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, honrando a sabedoria do Todo-Poderoso, adorando a sua régia majestade e oferecendo a Ele os melhores tesouros, os tesouros mais valiosos que nós tivermos, temos que prestar a Ele como oferta, como gratidão, como honra, como oferecimento, por Ele ter nos acolhido, por Ele ter nos recebido, por Ele ter nos aceitado e por Ele ter nos incluído no plano do Deus Todo-Poderoso. Se a sabedoria é aquilo que a rainha de Sabá estava procurando, foi exatamente o que ela encontrou: uma sabedoria sem igual na terra. Primeiro, ela testou a perspicácia intelectual desse homem. Depois ela testou a perspicácia teológica e filosófica de Salomão. Agora, o texto nos afirma que o que quer que ela perguntasse, o rei era capaz de respondê-la. Perguntas que ela não tinha resposta, perguntas que eram difíceis aos outros, perguntas que eram simples e fáceis para Salomão, porque na verdade tinha recebido de Deus o dom da sabedoria. Nós vemos até hoje, mais de 3.000 anos se passaram depois dessa visita, e até hoje a humanidade tem sede do saber. Até hoje a humanidade tem uma curiosidade com perguntas que o mundo não tem resposta. Essa rainha representa a humanidade com perguntas que só Jesus pode responder, só o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores pode responder. Agora, nem todos estão dispostos a fazer uma viagem longa, nem todos estão dispostas a fazer uma viagem custosa, uma viagem espiritual, nem todos estão dispostos a viajar quilômetros e quilômetros e quilômetros para conhecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, depois de fazer a sua visita de chefe de Estado à refinada corte do rei Salomão, depois de ver o seu elegante palácio, depois de jantar às mesas do palácio, num banquete com uma suntuosa mesa, ela ficou sem palavras. Lhe faltou palavras para definir, lhe faltou palavras para qualificar. A rainha ficou impressionada com o que ela viu, ainda que fosse uma grande e reconhecida rainha na sua época. Ela reconheceu que ela estava na presença de alguém superior. Salomão, o que ele fez, a sua glória, o seu reino, o seu palácio, seus empregados, tirou o fôlego dessa mulher. E o texto nos diz que essa mulher honra a sabedoria deste homem. Verso 8. Bem-aventurados os teus homens, teus funcionários, assessores, empregados, escravos. Bem-aventurado esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Ela deseja, ela almeja, ela queria estar ali aos pés deste homem. Por mais sábio que fosse Salomão, a sua sabedoria não se compara com a sabedoria de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 3, Paulo vai nos dizer: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em quem? No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Volta para o capítulo 1, Colossenses 1,16 diz: porque nele, quem? Em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. A sabedoria de Jesus vai muito além da menor partícula subatômica que ainda nem foi descoberta pela ciência, até o maior buraco negro do espaço sideral.
Ele tem total conhecimento do universo físico. O nosso Redentor tem total conhecimento, sabendo todos os cálculos, a distância exata, necessária do equilíbrio do universo, da constelação de cada planeta. O conhecimento completo, meu amado, da anatomia de cada ser humano, de cada animal, de cada ave do céu, de cada inseto, de cada peixe do mar. Só que a sabedoria de Jesus ainda vai muito além. E em todas as suas parábolas enigmáticas, repletas em todos os sentidos, tais como a parábola do bom samaritano, tais como a parábola da pérola, tais como a parábola do filho pródigo, com a sua sabedoria divina, que vai se adequando de diversas formas a uma realidade que nós estamos vivendo. Sabemos que era impossível de nos salvarmos, mas Deus Filho se fez carne, se fez homem, e ao se fazer carne, tudo que ele tinha, ele nos outorgou, nos deu como direito, para que nós pudéssemos ser como ele é. Ele despojou da sua glória, para que pudesse vir a esse mundo, apresentar ao mundo como Deus é, e para chegar diante de Deus e apresentar a Deus como o homem é. Assim a rainha de Sabá admirou-se da beleza do templo, da beleza dos funcionários, da comida da mesa, dos garçons, como cada um se portava, como cada um se vestia, a comida da mesa de Salomão, as roupas dos servos de Salomão. Meu amado, nós também podemos nos admirar pela beleza que temos em Cristo, pela beleza do templo de Deus, pela beleza que Deus está construindo em você, o templo do Espírito Santo. Assim também nós devemos nos impressionar, devemos nos admirar pelo alimento sacramental que nós comemos na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, da palavra do Senhor, os mantos de justiça que Ele dá a todo aquele que se interessa, a todo aquele que o busca. As realidades físicas do reino de Salomão, elas nos dirigem às realidades espirituais do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ela nos dirige a ficarmos perplexos com a sabedoria divina e ficarmos impactados com o poder de Deus. Vamos voltar para 1 de Reis, capítulo 10. Veja só o que essa mulher, o que essa rainha vai dizer no verso 9. Uma mulher pagã, uma mulher ímpia, gentia, vem 2.000 quilômetros de viagem do sul para Jerusalém, e quando ela vê tudo isso, ela diz: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado esses teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Com o que ela viu na vida de Salomão, com o que ela ouviu das respostas que ele disse, ela glorificou a Deus. Aquilo que as pessoas veem em sua vida tem que levar o ímpio a glorificar o Deus que você tem. A resposta que sai do teu lábio tem que levar o ímpio a reconhecer: somente tendo um Deus todo-poderoso, único e verdadeiro na vida dessa pessoa, é que ela poderia responder dessa forma. A rainha cultuou a majestade do rei, mas adorou ao Senhor do universo. Ela se regozijou por Deus ter colocado um governante em Jerusalém, por Deus ter colocado como governante o reino de Deus nas mãos de Salomão, e ela cultua a própria majestade de Deus, reconhecendo que Salomão era um presente do Deus vivo para Israel, era um presente do Deus vivo para o seu povo. Meu amado, as pessoas têm que ver Jesus em você, porque você é carta viva, lida todos os dias por todos os homens. As pessoas têm que olhar para você e ver a glória de Deus, tem que olhar para você e ver o brilho de Cristo, tem que olhar para você e ver que você está sendo transformado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. A rainha nos ensina como que nós podemos adorar ao nosso Rei e Senhor. A rainha nos atrai para os profundos mistérios de Deus.
Tudo que ela disse acerca de Salomão é algo que nós podemos dizer com maior ênfase ainda acerca de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, eterno, soberano, todo-poderoso, altíssimo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Entre os gentios, no contexto da história, essa foi uma das primeiras pessoas a adorar o Rei do reino eterno de Deus. Por isso que ela é uma figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vinda dos pagãos, vinda de uma terra distante, dos confins da terra. Vinda de um povo que não era linhagem judia. Vinda de regiões distantes da Península Arábica, provavelmente algum lugar próximo onde fica o país conhecido como Iêmen. Essa mulher sai de uma região distante, hoje, próxima ao país do Iêmen. Ela dá o seu melhor tesouro, ouro. Ela fez mais do que simplesmente impressionar-se na presença da sabedoria superior de Salomão. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro. 120 talentos de ouro. E uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Vamos repetir o verso 10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssima especiarias, pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Sabe o que são 120 talentos de ouro? Mais ou menos 4 toneladas de ouro. Olha que presentinho básico. Para quem? Para Salomão. Espera aí. Um reino próspero. O que isso me aponta? Prosperidade atrai prosperidade. Riqueza atrai riqueza. Ela olhou para toda a glória do reino de Salomão e falou: espera aí, eu tenho que dar um bom presente. Eu tenho que dar algo que realmente me custe. Eu tenho que dar algo que realmente seja impactante. O rei de Tiro, o rei Irão, já tinha trazido ouro, ouro de Ofir. Até hoje há uma discussão que Ofir seja o Brasil. Porque era uma terra além mar, uma terra distante, da onde eles traziam ouro, traziam pavões e traziam macacos. É provável. Mesmo porque as madeiras da escadaria do templo de Salomão são madeiras que só existem no Brasil. Então, na verdade, é provável que fosse caravanas e caravanas de navio, uma viagem que diz o texto que demorava 3 anos, ida e volta. Então, na verdade, o que acontece? O rei Irão tinha trazido para Salomão o ouro de Ofir e grande quantidade de madeira de sândalo, grande quantidade de pedras preciosas. Olha o versículo 11. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas, e dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo e nem se viu até o dia de hoje. Agora, interessante a gente observar parte da oração de Salomão. Vai lá comigo, Salmo 72, não dá tempo de a gente ler o capítulo todo, mas vai para o 72, 10. E você já vai entender o que isso tem a ver com você, com a tua vida e com o novo ano. Salmo 72, 10. Esse salmo foi composto pelo próprio Salomão e ele diz assim: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão.
porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. O rei de Tiro e a rainha de Sabá vieram com todo tipo de pedras preciosas. Vieram com belíssimas madeiras de alta qualidade para a construção do templo e para a fabricação de instrumentos para louvar a Deus. Vieram com toda a variedade de especiarias valiosas dos famosos centros comerciais árabes e com um grande tesouro de ouro que era apropriado, digno para presentear um rei. Interessante que esses presentes extravagantes voltam a nos lembrar aquilo que os profetas disseram acerca do Salvador. As profecias vindas acerca de Cristo. Olha uma delas só, Isaías capítulo 60, versículo 3, vai nos dizer assim: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. E então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão dos teus camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão louvores do Senhor. Uma profecia dizendo que todas as riquezas da terra vai voltar a ser do nosso Senhor, todas as riquezas da terra vai ser devolvida a Ele. Essa é uma das muitas profecias cumpridas com o nascimento de Cristo Jesus. Os magos do Oriente, eles foram para adorar com ouro, incenso e mirra. Incenso e mirra eram as especiarias, eram os perfumes, e na verdade a gente observa o quê? Os sábios do Oriente vieram para fazer algo mais do que apenas presentear, vieram para cultuar o Deus que se fez carne, porque a estrela anunciou a sua vinda, a estrela anunciou o seu nascimento. Os magos do Oriente, eles vieram para declarar: nasceu um rei na terra, nasceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas quando trouxeram ouro, incenso e mirra, eles deram da própria riqueza do Oriente para ele, eles deram dos seus tesouros para ele, porque reconheceram a ele como rei, como sacerdote, como profeta, reconheceram a ele como Senhor dos Senhores. Meu amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é digno de toda a nossa riqueza, Ele é digno de todos os nossos tesouros de ouro, Ele é digno de tudo mais que possamos oferecer a Ele. Acima de tudo, Ele é digno de que nós venhamos entregar a nossa vida, que foi comprada pelo seu próprio sangue, que os tesouros da terra não podem comprar. É claro que qualquer coisa material que lhe oferecermos jamais aumentará o saldo bancário dele, como se ele precisasse de alguma coisa de nós. Salomão não precisava do ouro. E o que é mais interessante, que nós vamos ver agora, que tudo aquilo que ela deu a Salomão, o que Salomão deu a ela, foi muito superior ao que ela deu a ele. Quem é que chegou a dar algo para Deus e Deus ficou devendo algo a alguém? Tudo que nós temos é dele. Paulo vai dizer a Romanos capítulo 11, verso 35 e 36. 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Não obstante, o que quer que tenhamos é também para Ele, porque Ele é digno de tudo que nós temos, Ele é digno da nossa riqueza. De modo que levamos a Ele os nossos tesouros de ouro, dando dinheiro ao Rei dos Reis, para expandir o trabalho do seu reino, para propagar o trabalho do seu reino. Ajudamos a sustentar o ministério da sua casa, da palavra, o culto da igreja, a proclamação da sua graça às nações. Fazemos isso por quê? Porque Jesus é majestosamente digno de receber o nosso tributo, porque Jesus é majestosamente digno, porque o trabalho do seu reino glorioso é o melhor investimento que possamos fazer na terra, é o melhor investimento que possamos entregar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa mulher vinda de longe ofertou da sua fortuna pessoal grandes presentes a Salomão. No entanto, por fim ficou comprovado que isso foi para o seu próprio benefício pessoal, porque em troca ela recebeu a bênção do rei Salomão. Verso 13, 1 Reis 10, 13. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que ela lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Não é a mesma coisa que Jesus faz? Tudo que damos a Ele, Ele nos dá abundantemente mais. Tudo que semeamos, colhemos 30, 60, 100 por um. Tudo que entregamos a Ele, Ele nos abençoa 100 vezes mais. Salomão deu a ela tudo que ela quis. Salomão não mediu, não apenas a sabedoria, mas também da sua riqueza, do seu bem, de tudo que ela se agradou no palácio. Leva para você, pode levar. Ele a despediu com uma bênção generosa de seu reino, e é isso que Jesus faz conosco. Uma bênção ainda maior nos aguarda no último dia, quando Jesus Cristo receber o seu reino eterno, e Ele declarar: vinde benditos de meu Pai, entrai, possuí, desfrutai o que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Meu amado, quando Jesus receber o seu reino, Ele afirmou que ela estará presente no dia do juízo final com os justos. Imagina que coisa tremenda. Jesus é infinitamente maior que Salomão, mas assim como Salomão deu à rainha de Sabá o que ela desejou, da mesma maneira, Jesus pode te dar tudo aquilo que você pedir a Ele com fé. Jesus pode te dar tudo aquilo que você pedir em oração a Ele, crendo, recebereis. Tudo aquilo que você declarar. Nós devemos então ir até Jesus, da maneira que a rainha de Sabá foi até Salomão. Devemos ir por causa da sua sabedoria, por causa da sua graça. Além de riquezas, ela deu plena honra ao rei Salomão, que era rei de Jerusalém, e nós devemos dar plena honra ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Isso apenas contribuiu para que essa mulher pudesse então reconhecer a riqueza e a sabedoria. Volta lá para 1 de Reis 10, vamos só observar um pouco as riquezas de Salomão. Versículo 14. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro. Todo ano as nações pagavam isso de impostos para Salomão. Além dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, escudo. 200 escudos de ouro batido, 600 siclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e os cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até o assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 2 leões estavam ali
sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Traziam cada um por seu presente, vasos de prata, vasos de ouro e vestes e armaduras, especiarias e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Só que nós devemos entender que tudo que é material, tudo que é físico, os tesouros deste mundo não duram para sempre. Chegamos ao período áureo do Império de Salomão, que é o ponto alto da realeza antes da vinda de Cristo. A passagem, a palavra-chave dessa passagem é ouro, que é mencionada nada mais, nada menos do que 10 vezes. Mas a glória terrena passa. E nós não podemos deixar que aquilo que Deus nos dá ocupe o lugar de Deus. A lição que Salomão nos ensina, porque a palavra de Deus nos diz que tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. A lição que Salomão nos ensina é que Deus pode prosperar, mas não deixe que a prosperidade te afaste do Deus que te prospera. Deus pode te abençoar, mas não deixe que a bênção de Deus te afaste do Deus abençoador. Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Deus. O texto nos diz que o peso de ouro levado a Salomão em um único ano de cada nação era 666 talentos. Agora, humanamente, isso é uma fortuna impressionante. 666 talentos de ouro equivale a mais de $1 bilhão que cada nação dava a Salomão. Olha como que ele colocou Israel no comércio exterior. Só que isso tudo, sem contar o comércio internacional, sem contar os negócios dos comerciantes, ele converteu o seu ouro em escudos cerimoniais para o palácio do Líbano. O ouro era tanto que os objetos de prata passaram a não ter valor. Houve uma superabundância tão grande de ouro que levou a desvalorizar a prata. Vamos continuar o texto, verso 26. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinham 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. A excelência do ouro explica a presença de uma quantidade tão grande, de um metal tão precioso, nas casas construídas para o culto a Deus. Quando Moisés montou o tabernáculo no deserto, de acordo com as instruções que Deus deu a ele no Monte Sinai, tudo que estava dentro do tabernáculo tinha que ser revestido de ouro, tinha que ser coberto de ouro, inclusive a arca da aliança tinha que ser revestida de ouro. O mesmo se aplica no templo de Salomão em Jerusalém, com seu interior todinho dourado. Esses espaços sagrados mostram que o ouro é o elemento apropriado para expressar a majestade do Deus Todo-Poderoso. Porém, na terra, por mais que o ouro venha a valer, ele é passageiro. Tanto é que logo na sequência, logo no capítulo 14, a gente vai ler que Israel é atacada, invadida e eles perdem tudo. Vamos ler que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, levou todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, levou tudo embora.
E também levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Assim, o mesmo ouro que o tornou tão glorioso o reino de Salomão foi terminar no Egito. Simplesmente porque Salomão tomou uma decisão errada e começou a trazer postes ídolos, falsos deuses para Jerusalém. Salomão já sabia disso e ele filosofa em Eclesiastes. Vai lá comigo, Eclesiastes, já estou terminando. Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 e 19. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou se será tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Eclesiastes, ele está escrevendo quando ele está quebrantado, lamentando-se de ter que deixar tudo e não saber se o sucessor dele, se o filho dele, o que viria depois dele, seria sábio ou seria tolo. E infelizmente, nós vemos que seu filho Roboão foi tremendamente tolo. Agora, de repente a história de Salomão tomou um rumo trágico. Por mais sábio que ele tenha sido, pelo menos durante a maior parte do seu reinado, em algum ponto do caminho, Salomão começou a fazer certas concessões espirituais erradas. E aqui que eu concluo. Cuidado com as alianças que você vai fazer. Não tenha como alvo focar uma aliança sem a direção do Deus Todo-Poderoso. Você pode perder todas as coisas, mas você não pode perder ao Deus Todo-Poderoso. Salomão parou de escolher seguir a Deus de todo o seu coração e começou cada dia a viver para a sua própria glória, buscando segurança, buscando prazer, buscando reconhecimento das nações. Ele fez alianças erradas. Os tesouros dessa terra tornou para Salomão uma das tentações mais perigosas. O grande pregador Agostinho, certa vez ele afirmou: o amor aos bens é uma espécie de armadilha que enlaça a alma e impede você de alcançar a Deus. O rei Salomão, ele teria feito bem, e igualmente faríamos nós, em dar atenção às advertências de Moisés. Deus é um Deus que prospera e Ele pode te prosperar, mas nunca deixe que a prosperidade te afaste dos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 nos diz: guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentares a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus tem prosperidade para os teus filhos, mas nunca deixe que a prosperidade te afaste do caminho do Senhor. Como é fácil pessoas ricas se esquecerem do Deus da salvação. Quanto mais nós temos, mais fácil é pensar que temos tudo o que precisamos sem Deus. Deus nos deu a liberdade de usar as coisas, mas só onde é necessário. E esse capítulo 10 termina com uma grande advertência de um perigo espiritual. Verso 28, 10, 28 de 1 Reis. Tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam, os mercadores do rei, cada manada por um certo preço.
E subia e saía o carro do Egito por 600 siclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Falando português claro, Salomão começou a fornecer armas, armamento para o Oriente Médio. Salomão começou a armar os inimigos que o atacaram depois, armar os inimigos que vieram contra Jerusalém no reinado do seu filho. Como um agenciador entre os egípcios e os sírios, importando e exportando carros de guerra, armas de guerra, comprando por preço baixo, vendendo por preço alto, ele conseguiu um grande lucro, mas que em dias posteriores, tanto os sírios quanto os egípcios entraram e atacaram os israelitas com as próprias armas que Israel tinha fornecido a eles. Esse mundo passa e tudo que há nele passa. Então, nunca se impressione com tesouros terrenos. Não faça dos seus bens o seu tesouro. Não coloque o coração naquilo que Deus te deu. Mantenha o seu coração no Deus Todo-Poderoso. Não faça escolhas espirituais erradas, porque poderão arruinar a sua eternidade. Nunca perca a verdadeira glória que está à espera de todo aquele que confia unicamente no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores para a salvação. No culto dessa manhã, Deus nos falou fortemente que o sucesso é uma escolha e a vida é uma decisão a cada dia. Que decisão você tem tomado? Que decisão você vai tomar nesse novo ano que se aproxima? Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar a sua igreja. Deus quer abençoar a sua obra. Mas a prosperidade e a bênção de Deus tem que ter um propósito: financiar a expansão do reino de Deus na terra. Propagar a mensagem do reino. Não deixe a riqueza te ter. Tenha ela, mas nunca deixe ela te ter. Feche seus olhos. Tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. Devemos aprender com os erros de Salomão, para não cometermos os mesmos. Coloque o seu foco em Deus, coloque o seu coração em Deus. Decida nessa noite glorificar a Deus cada dia, exaltar a Deus cada dia. Pai de amor e Deus bendito, não permita, Senhor, que venhamos desviar dos teus propósitos. Que a cada dia possamos escolher a Ti, que a cada dia possamos decidir por Ti, que a cada dia possamos tomar uma decisão sábia, Senhor, diante desse novo ano intacto que está diante da nossa presença. Que seja um ano que a nossa vida glorifique a Ti, Senhor. Perdoa dos nossos pecados, falhas, fraquezas. Perdoa, Senhor, de tudo aquilo que Te desagradou, ou que nos afastou da Tua presença, da Tua vontade. Que possamos a cada dia, Senhor, viver o Teu melhor. Que possamos a cada dia glorificar o Teu nome. E que as nossas decisões venham fazer com que o Teu nome seja louvado e glorificado na terra. Que tudo aquilo que as pessoas veem em nossa vida possam levar a glorificar o Teu nome. Assim como a rainha de Sabá fez da vida de Salomão. Mas não nos permita, Senhor, desviarmos da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para a Tua honra e Tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe poderosamente. Que esse novo ano seja o melhor ano da tua vida. Nós temos orado e temos sentido no Espírito
que Deus vai elevar a igreja a um nível de prosperidade. Para quê? Para que possamos expandir o reino. Agora temos que entender que essa prosperidade só pode vir se nós cumprirmos os princípios de Deus. Toda semente, ela tem um potencial incrível, e toda semente, ela se submete à lei da natureza que Deus estabeleceu desde o princípio em Gênesis. Produza segundo a sua espécie. Produza segundo a sua espécie. Preste atenção. A semente da laranja vai produzir o quê? Laranjas. A semente da melancia vai produzir o quê? Melancias. A semente da abóbora vai produzir o quê? Abóboras. Nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é o Jeová Jirê, mas Ele mostra os meios que nós possamos prosperar. O Senhor é o Deus que supre toda e qualquer necessidade. Ele é um provedor magnífico. Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Abra aí comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 7, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. E se sua Bíblia tem as palavras de Jesus em vermelho, você vai observar que o texto está em vermelho porque são as próprias palavras de Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 7 nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Presta atenção. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens. O que está escrito aí na sua Bíblia? Dará bens aos que lhe pedirem. Fomos ensinados por anos e anos dentro da igreja que não podíamos pedir prosperidade, que não podíamos pedir riqueza. E muitas vezes criamos um escudo que qualquer um que vai falar sobre prosperidade e riqueza, achamos que é o evangelho da prosperidade. Não, estamos falando da Bíblia. Jesus está dizendo, se nós sendo maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará bens. Bens aqui é bem financeiro mesmo. A quem? A quem lhe o pedir. Se você não tem pedido até hoje, começa a pedir. Deus tem o dom de adquirir riquezas que Ele pode dar aos seus filhos que buscarem, que lhe pedirem. Volta para o capítulo 6, verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Temos que entender, irmãos, que Deus tem prazer em ver os seus filhos prosperar. Temos que entender que Deus tem prazer em nos prosperar, mas com um propósito: investir na expansão do seu reino. Ele nos dá condições, Ele nos dá o privilégio de podermos contribuir para a expansão do seu reino na terra. Agora entendemos que o dinheiro é uma recompensa por se resolver um problema. Como assim? Quando você trabalha para alguém e soluciona o problema na vida de alguém, resolve uma situação na vida de alguém, essa pessoa te recompensa com isso por um salário. Tendo em vista essa visão, então dinheiro é uma questão de sabedoria. Quando você resolve o problema para os outros te pagam por isso. Quanto maior for os problemas dos outros que você resolver, mais você vai ser remunerado por resolver esses problemas. Então, se você quer aumentar a sua sabedoria, você vai aumentar a sua riqueza. A sabedoria produz bênção financeira. Por isso que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente.
Toda pessoa precisa de dinheiro. Toda igreja, todo ministério precisa de bênçãos financeiras. Para quê? Comprar sede própria, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, pagar as contas e expandir o reino. Então, olha só. A arma que está faltando entre a igreja e a evangelização do mundo é o dinheiro. Pregar a salvação é de graça, mas ir ao campo missionário custa caro. Pessoas para serem enviadas, nós temos aqui dentro da casa. O que nós não temos é condição de enviar essas pessoas. Mas já temos pessoas prontas para ir. Então a solução é nós clamarmos por prosperidade. A solução é nós clamarmos pelo dom de adquirir riquezas. Deus tem uma revelação sobre bênção financeira vitoriosa para desatar sobre a sua igreja, sobre o seu povo nessa nova década. Nós temos ouvido desse altar e temos sido ministrado por muitos pastores que estão dizendo que a unção de Deus está no hemisfério sul, que a glória de Deus está sendo revelada no hemisfério sul. Infelizmente, o hemisfério norte está se esfriando. E chegou a vez do Brasil, chegou a vez da América Latina, chegou a vez de cumprir uma profecia que eu ouvia desde criança: o Brasil será celeiro para as nações. Só que para sermos celeiro, Deus vai desatar uma porção financeira. Toda vez que o hemisfério norte enviou missionário para as nações, eles prosperaram abundantemente. Pode estudar isso na história da igreja. Só que para isso Deus quer mudar algum conceito na nossa mente. Muitos estão com o conceito errado e não acreditam que Deus deseja prosperidade financeira. Escuta, para a gente suprir a fome das crianças lá na África, custa dinheiro. Outros ainda se acham tão pecadores que não se acham merecedores da bênção financeira pelo tanto que pecaram. Então devem sofrer, devem padecer. Isso são conceitos errados, paradigmas errados, teorias erradas, doutrinas malignas que estão impedindo a igreja de prosperar. Mas eu quero quebrar isso pelo poder da palavra e em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus que está dizendo: quanto mais vosso Pai Celestial não dará bens àqueles que lhe o pedirem. Temos que entender, em primeiro lugar, nada no reino de Deus é por merecimento. Se fosse pelo merecimento, nem salvo nós seríamos. Tudo no reino de Deus é pela graça. Senão, nós não teríamos como desfrutar da salvação, não teríamos como desfrutar da libertação, não teríamos como desfrutar de uma cura e muito menos de uma prosperidade. Deus pode revelar a você aonde está a sua provisão financeira. Assim como ele direcionou Elias para uma porta de escape, Ribeiro de Querite, e ele foi sustentado com a água e com a carne que o corvo trazia todos os dias. Teve um momento que o ribeiro secou e Deus já direcionou Elias: vai a Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. Só que interessante que a hora que ele chega em Sarepta, essa mulher está com a última refeição. Ela não estava abastada, ela tinha a última refeição. Mas quando ela deu ao homem de Deus, quando ela honrou a Deus, Deus desatou uma prosperidade financeira e ela viveu daquela última refeição pelo menos 3 anos. Não faltou farinha da panela e não faltou o azeite da botija. Jesus veio para nos libertar da miséria, da pobreza. Ele veio para trazer boas novas. Ele veio para levar a igreja a um novo nível de provisão e de abundância financeira. Quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nessa visão, Deus nos deu a direção de fazermos um cartão semente. Um cartão semente. Você não vai dar nada hoje. Nada você vai dar hoje. Isso aqui é apenas profético para o ano 2020, o ano da porção dobrada.
Acabaram-se os cartões de 100 e 50. Nós temos ainda aqui alguns cartões de R$200 e alguns cartões de R$30. 230. Semana que vem a gente vai substituir esses de 200 por 100 e 50. Mas hoje nós temos aqui alguns cartões de 200 e alguns cartões de 30 com 12 sementes. Claro, uma semente por mês. É você que vai escolher a data, é você que vai escolher o valor, 30 ou 200. Só que nós temos que entender que o 12 na Bíblia significa resgate do domínio, resgate da autoridade. 12 sementes para resgatar o domínio financeiro na sua vida. Por quê? Entendemos que a sua semente controla a sua colheita. Entendemos que a sua semente determina a sua colheita. Olha só, a única semente que não produz é aquela que não é plantada. Aquela que fica na mão do semeador, ela nunca vai produzir, porque na mão não produz. Mas quando ela é lançada no solo, ela produz. Então, não são os outros que vão determinar a sua renda. É o seu próprio dar que vai determinar a sua colheita. Eu creio que o Senhor vai levantar pessoas para plantar 12 sementes de R$200. O Senhor vai levantar pessoas para plantar 12 sementes de R$30, para poder resgatar o seu domínio e a sua autoridade, resgatar o domínio sobre as suas finanças. Em nome de Jesus, hoje você não vai dar nada, hoje você só vai pegar o cartão e profetizar. Se você quer, me ajude aqui, Luiz, plantar uma semente de R$200 no ano de 2020 por mês, levante uma de suas mãos, Luiz vai até você. Se você quer plantar uma semente de R$30, levante uma de suas mãos, que o obreiro vai até você, para poder te entregar aí, em nome de Jesus. Hoje você só vai pegar o cartão. Quando você for fazer a sua oferta, você vai cortar a oferta do mês, a 1, 2, 3, 4, você vai recortar aí esse cartão, e vai colocar no envelope mesmo, no envelope, e a tesouraria vai fazer. Segundo, que você também não vai dar nada nessa noite. Pedidos para 2020. Aqui ou lá atrás, você vai pegar um envelope vazio, e você vai escrever o seu